Hoje, no nosso tema colecionismo, nós vamos falar da moeda de Portugal, tá? Nós vamos falar do antigo escudo, tá? Até chegar no euro português. Então, hoje, o nosso tema é a moeda de Portugal, tá? Então, nós estamos vendo aqui, ó, Pedro Álvares Cabral, no papel moeda de Portugal. Então, nossa homenagem a Pedro Álvares Cabral, que é o patrono, o descobridor do Brasil. Então, nós vamos começar a fazer aqui uma homenagem a Pedro Álvares Cabral, tá? No meu acervo aqui, vocês vão ver comigo as principais moedas portuguesas, tá? Desde as primeiras, tá? Essa peça aqui, ó, ela é considerada a primeira cédula de Portugal. Era uma apólice de 1798, tá? Ela era unifacial, tá vendo? E era usada como dinheiro. Então, a primeira cédula mesmo, tá aqui, ó. Era uma apólice, tá? De Portugal, de 1798. Isso aqui é uma peça do meu acervo, da minha coleção particular. Tá vendo? Era uma apólice raríssima de 1798, tá? Muitos livros não colocam essa aqui como a primeira cédula, não. Eles não consideram isso aqui a primeira cédula. Eles consideram essa aqui, ó, tá? A mais importante cédula. Tá vendo? Essa aqui, ó, é de 1808. A minha é de 1798. Então, essa cédula portuguesa aqui, ó, tá? Ela foi usada após a Guerra de Napoleão. Tá vendo? E depois, Dom Miguel, né, que era o rei de Portugal, Dom Miguel I, ele relançou em 1828 essa cédula aqui, que também era chamada de apólice, tá? E na maioria dos livros ligados à numismática portuguesa, ela está com a primeira cédula. Essa aqui é considerada a primeira cédula. Tá vendo? Então, a primeira transação mesmo foi feita com essa cédula aqui, ó. A apólice de 1798. Coleção Fernando da França Leite, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, vocês estão vendo aqui uma apólice de 1798. Eu falei para vocês que o meu acervo é um acervo razoável, né? A mesma coisa aconteceu aqui com o Brasil, ó. Essa aqui, ó, também é considerada a primeira cédula do Brasil, ó. Tá vendo? Embora a maioria dos catálogos do Brasil não coloquem essa aqui como primeira cédula do Brasil. Então, se vocês olharem aí mesmo no YouTube, eu fiz um documentário mostrando as cédulas principais do Brasil. Eu tenho essa aqui, que é considerada a primeira cédula, e tem uma outra que está em todos os catálogos como a primeira cédula do Brasil. Agora, por que isso aqui não é considerada a primeira cédula do Brasil? Porque não é qualquer colecionador de numismática que tem uma cédula dessa. Inclusive, elas não são nem consideradas assim cédulas muito caras na numismática do Brasil, tá?
Então, vocês estão vendo aqui a peça considerada a primeira cédula do Brasil e aqui a considerada primeira cédula de Portugal, tá? Então, nós vamos ver hoje tudo ligado à numismática portuguesa, né? Então, eu comentei com vocês aqui, ó, Pedro Álvares Cabral, registrado numa cédula. A nossa homenagem é Pedro Álvares Cabral, na cédula nacional. Lembram dessa aqui? Lembram dessa aqui? Pedro Álvares Cabral, registrado numa cédula. Então, nós vamos fazer hoje uma verdadeira viagem no tempo. Vocês vão ver comigo aqui, ó, todas as importantes moedas de Portugal. Tá vendo? Todas as importantes moedas de Portugal. Inclusive as primeiras de Portugal. Vocês vão ver comigo. E vocês vão ver comigo também as principais cédulas de Portugal. Tá vendo? Muito bem. Então vamos lá, ó. Essas aqui, ó, eram as principais moedas, tá? Que chegaram aqui com as expedições portuguesas ao Brasil, ó. Tá vendo? Essas eram as principais moedas da época, em 1579, ó. Tá vendo? Então, os portugueses que vieram para o Brasil, tá? Eles vinham com dinheiro de Portugal. E essas aqui, ó, eram as moedas encontradas na época. Então, nós vamos fazer aqui uma viagem no tempo, ó. Vocês vão ver aqui comigo umas peças aqui importantíssimas do meu acervo. Deixa eu arranjar um jeito aqui, porque infelizmente eu não vou poder tirar isso aqui dos álbuns, né? Mas vou botar um fundo branco aqui, ó, para facilitar o nosso estudo. Então vocês estão vendo aqui, ó, essa moeda aqui do meu acervo, de 1433, ó. Essa moeda aqui era de Dom Duarte, rei de Portugal, ó. Essa aqui, outra, ó, da minha coleção, é de 1495, Dom Manuel. Isso aqui já é Dom João III, acervo Fernando França. As primeiras moedas de Portugal. Isso aqui é de Dom João III, de 1511. Essa aqui já é de 1568. Então, nós estamos vendo aqui, ó, passeando aqui, ó, mostrando as primeiras moedas de Portugal da coleção Fernando da França Leite aqui no Rio de Janeiro. Isso aqui é de 1383, Dom João I, 1383 a 1433, Dom João I. As primeiras moedas portuguesas, acervo Fernando da França Leite, tá? Então nós estamos fazendo aqui, ó, o começo da viagem no tempo, tá? Como a quantidade vai ser muito grande, tá? Eu vou inventar uma historinha aqui para a gente poder colocar isso aqui em ordem cronológica, tá vendo? Aqui nós estamos vendo aqui, ó, uma moeda de Dom João V de 1750, tá vendo? Então, essas aqui são raras de Dom João V. Isso aqui é de Dom José I, de 1753. Está aqui do meu acervo. Acervo Fernando França. Então, nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Maria I, 1778.
1781, 1787. Uma viagem no tempo, tá? Essas aqui, ó, eram as primeiras feitas no Brasil, só que não eram as portuguesas. Elas foram feitas no domínio holandês entre 1630 a 1654. Tá vendo? Então nós vamos fazer aqui uma verdadeira viagem no tempo. Tá vendo? D. João IV, rei de Portugal, ele mandava fazer, em cima das moedas portuguesas, alguns carimbos especiais, tá? Que alteravam o valor das moedas e eram moedas específicas para o Brasil. Porque no início, tá? Tudo era feito à base de escambos. Tudo era feito através de trocas. Então nós vamos fazer aqui hoje uma viagem no tempo, tá? Eu fiz aqui de uma maneira mais didática possível, tá? Aqui, ó, nós estamos vendo 1727 foi criada a série Escudos, as primeiras moedas do Brasil com a figura do rei e as faces da coroa portuguesa. Ó. Tá vendo? Então eles pegavam as figuras das moedas de Portugal e começavam a retratar, tá? Em moedas brasileiras. Nós vamos ver tudo isso aqui, tá? Apogeu do ciclo do ouro aqui no Brasil. Então, com o aparecimento do ouro no Brasil, fortaleceu a presença das moedas de ouro brasileiras e as moedas de ouro portuguesas, graças ao ouro do Brasil. Tá vendo? Então, Dona Maria I, você vai encontrar em várias moedas, tanto brasileiras como estrangeiras, graças ao ouro do Brasil. A mesma coisa aconteceu com Dom João VI. Tá vendo? Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Já na época de Tiradentes, ó, tá? 1792, tá? Era muito comum esse tipo de barra de ouro, que eram os lingotes, tá? Uma viagem no tempo. Só que esse material aqui, o ouro, nós não vamos comentar aqui nesse estudo de hoje. Nada de ouro nesse documentário que eu vou fazer hoje aqui para vocês. Aqui, as principais moedas portuguesas, tá? Infelizmente, com o começo das moedas da Europa como euro, infelizmente a arte da numismática ela foi reduzida. Porque quando cada país fazia a sua moeda, os artistas caprichavam, tá, na fabricação das suas peças numismáticas. Então nós estamos vendo aqui, ó, as principais moedas portuguesas. Tá? O meu acervo é grande, colega. Vocês vão ver comigo aqui todas as importantes moedas de Portugal. Cada peça mais linda que a outra. Tá vendo aqui? Cada peça dessa, ela merecia ser mostrada em destaque. Só aqui, para fazer isso aqui, querido, eu ia fazer
eu teria que ficar aqui um dia inteiro mostrando isso para vocês. Ó. Então, cada moeda aqui, ó, mais linda que a outra. Todo esse material que eu estou mostrando para vocês aqui agora, todo ele é em prata. Prata portuguesa. Cada peça mais linda que a outra. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Essa série aqui das caravelas, ó, eu tenho todos os anos. E em quantidade, ó. Todas essas peças são em prata portuguesa. Cada peça mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. As moedas portuguesas. Todas essas peças são em prata. Eu tenho todos os anos, colega. Todos os anos. Uma viagem no tempo. A prata portuguesa. Cada peça mais linda que a outra. Cada moeda dessa aqui, ela tem uma história e dependendo da quantidade emitida, o valor, logicamente, ele muda, né? Quanto menor a quantidade da moeda, mais rara a moeda é. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Isso aqui é Pedro Álvares Cabral também, ó. Retratado numa moeda de prata. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra. Cada peça mais linda que a outra. Tá? Uma viagem no tempo. Todas essas peças são em prata de lei. Tá vendo? Infelizmente, com o lançamento do euro, esse trabalho de arte aqui, ó, acabou. Porque aqui era a maneira que tinha dos joalheiros, não é isso? Das pessoas que trabalhavam com arte, mostrar sua arte na moeda. Cada peça mais linda que a outra. E, logicamente, o euro deixou a moeda com menor quantidade de arte. Olha que peça. Essas moedas aqui, cada trabalho maravilhoso na moeda de prata. Uma viagem no tempo. Aqui, ó, série completa. É pena que eu vou ter que botar uma folha branca embaixo para você poder ver. Porque eu tenho todas as séries. Todas as moedas. E eu falei para vocês que o que dá preço na moeda é a quantidade emitida. Quanto menor a quantidade, mais cara é a moeda. Todas as moedas importantes de Portugal. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Todas de Portugal. Todos os anos. Todas as séries. Cada peça mais linda que a outra. Então nós estamos fazendo um passeio aqui pelas moedas portuguesas. Para muitas pessoas vai ficar cansativo, a não ser o colecionador, que curte isso aqui que eu estou mostrando.
Porque aqui nós estamos vendo todas as moedas. Todas as séries. Tá vendo? Isso aqui é uma série completa. Aqui nós estamos vendo uma outra série completa. Tudo que eu tenho aqui, colega, é completo. Tenho todos os anos. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. As moedas portuguesas. Cada peça mais linda que a outra. Então nós estamos fazendo aqui um estudo das moedas metálicas e do papel moeda que nós vamos ver também. Cada peça mais linda que a outra. Todas as moedas de Portugal registradas aqui. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Todas as moedas de Portugal, de todos os anos. Coleção Fernando França. Todos os anos. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. As moedas portuguesas numa viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Aqui nós já estamos vendo as cédulas portuguesas. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra. Ó. O meu acervo é grande também. As cédulas portuguesas em destaque. Cada peça mais linda que a outra. Cédulas portuguesas em destaque. Tá vendo? Portugal e suas cédulas. Uma viagem no tempo. A cédula portuguesa. Cada peça mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. Portugal e suas cédulas. E todo esse material eu tenho em quantidade. Eu tenho em quantidade. Cada peça mais linda que a outra. Eu tenho interesse tanto em cédulas flor de estampa, como em cédula circulada, bem circulada, eu também tenho interesse. Eu também tenho interesse. Tá vendo? Uma viagem no tempo. As principais cédulas portuguesas. Uma viagem no tempo. Portugal em destaque. Portugal em destaque.
Portugal, onde está aqui? Tá vendo? Aqui são as cédulas de centavos, ó. Algumas podem valer muita grana. As cédulas de centavos. Uma viagem no tempo. Uma viagem nesse tempo. As cédulas, as belas cédulas de Portugal. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Esse material que eu estou mostrando para vocês aqui é material para a gente ficar o dia inteiro vendo. Portugal e suas cédulas. Tá? O papel moeda. Essa aqui sabe quem é? Dona Maria II, filha de Dom Pedro I. Cada peça mais linda que a outra. Cada peça mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. As principais cédulas de Portugal. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Infelizmente, com o euro, matou o design, o estilo da nota portuguesa e de muitos outros países, principalmente da França, não é isso? Porque antigamente, quando cada país fazia sua cédula, tá? Ele colocava na sua cédula, o país, as figuras importantes, históricas. E a partir do momento que entra o euro na jogada, tá? Eles colocam o quê? Um galinho de Barcelos aqui, para mostrar que é português, que está fazendo uma homenagem a Portugal só. Tá vendo? Não tem nada assim que faça a peça aparecer demais, virar destaque. Então fica muito assim, restrito, né? Então, uma viagem no tempo. As moedas portuguesas, muitas foram falsificadas também, é isso? Então, para a gente descobrir qual é a peça que é falsificada ou não, é o peso específico de cada moeda, né? Aqui nós estamos vendo aqui, ó, uma moeda de bronze com a figura de Dom João VI. Dom João VI em destaque. Essa moeda aqui é de Dom João VI. Essa moeda aqui é essa moeda aqui, ó. Dom João VI. Todas as moedas, tanto as brasileiras e as estrangeiras, todas têm um peso específico. Então, para você ver se é uma peça falsificada ou não, o ideal seria o quê? Balança. Tá vendo? Então, as moedas portuguesas, elas foram aos pouquinhos sendo substituídas aqui no Brasil pelas feitas no próprio Brasil, não é isso? E quando aconteceu isso, cada região do Brasil, ele colocava uma letrinha no meio. Aqui tem um B, B de Bahia, tem um R, foi feita no Rio de Janeiro. Então isso aqui é uma marca, tá vendo? Que eram colocadas na moeda para definir o estado do Brasil que a moeda foi feita. Tá vendo? Então isso aqui, dependendo da quantidade emitida,
tá o valor da peça colocada em cartaz. O dinheiro começa a ser fabricado no Brasil. Tá vendo? Então, o dinheiro de Portugal, a partir daí, começou a ser feito no Brasil. Tá vendo? Essas moedas maravilhosas aqui foram feitas no Brasil. Isso aqui é Dom João VI, de 1821, tá aqui, ó. Isso aqui é uma moeda de 960 réis. Como tem um R aqui embaixo, foi feita no Rio de Janeiro. Tá vendo? Essa moeda aqui é de 640 réis. Como tem um R aqui, foi feita no Rio de Janeiro. Cada peça mais linda que a outra. Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. As primeiras moedas independentes do Brasil. Essa peça aqui, ó, é a mais importante das peças da numismática brasileira. Tá vendo? A peça da coroação. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Então, nós estamos fazendo hoje aqui uma viagem no tempo. Salve Portugal. Salve Brasil. Uma verdadeira viagem no tempo. Brasil, Portugal, uma viagem no tempo. Acervo, Fernando França Leite. Uma verdadeira viagem no tempo.